Fala galera, tudo bem? Aqui é a Nath, eu tô de volta pra gente validar o que a gente fez na aula anterior. Lembrando que se você não assistiu o vídeo de criação da nossa tabela cliente no banco de dados e inserção dos registros nela, eu vou deixar aqui para vocês darem um confere lá, beleza? É importante vocês verem para fazer sentido o conteúdo dessa aula, tá bom? E aproveitando, não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda bastante a gente. Vamos lá então, pessoal. Para a gente validar os dados que a gente inseriu no banco de dados na aula anterior, a gente vai utilizar um comando do subconjunto da linguagem SQL chamado DQL, né? Que é o Data Query Language, ou linguagem de consulta de dados. Esse subconjunto ele é composto exclusivamente pelo comando select, tá? Inclusive, eu fiz um post há um tempo atrás lá no Instagram sobre os subconjuntos da linguagem SQL. Se você é curioso e quer ver todos os outros subconjuntos, dá um confere lá no nosso Insta, @datawordbr. Beleza, galera? Então vamos lá. A gente vai utilizar o select *from. A gente vai colocar o nosso esquema, né? O database que a gente criou, ponto. Quando a gente aponta o nosso esquema e coloca o ponto, ele já lista pra gente todas as tabelas que a gente tem, né? Isso aqui é uma forma de facilitar. Hoje a gente só tem a tabela cliente, porque a gente não criou outras, tá? Então eu posso clicar aqui e ele vai terminar de preencher pra gente. Esse Czinho que ele colocou aqui é o que a gente chama de alias, né? Basicamente, ele é um apelido para nossa tabela, porque muitas vezes a gente tem tabelas com os nomes gigantescos, então a gente às vezes cria um apelido para facilitar a identificação, principalmente quando a gente está fazendo umas queries bem gigantescas, sabe? Que tem várias tabelas envolvidas, então isso aqui é muito importante. Eu vou definir o apelido da nossa tabela como CLI, beleza? Se eu executar esse comando, ele vai me trazer todos os campos da minha tabela sem eu precisar especificar os campos que eu quero, sem listar um a um, né? O asterisco ele faz esse papel. Então, se eu executar esse comando, ele vai trazer aqui toda a estrutura da minha tabela, tá vendo? Ó, eu tenho o ID do cliente, do formato varchar 11, o nome do cliente varchar 100, descrição do apelido varchar 20, data de nascimento do tipo date e flag de sexo do tipo char tamanho 1. Tá vendo, pessoal? Então ele inseriu todos os registros aqui da minha tabela conforme estava no nosso Excel. Aí você pode estar pensando, poxa, e se eu quiser visualizar somente alguns campos, como que a gente faz? Bom, a gente pode aproveitar esse comando aqui. A gente vai fazer o seguinte: Nath, eu quero ver somente o ID do meu cliente e o nome dele. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou dar um espaçamento aqui, porque eu gosto das minhas queries bem indentadas, bem organizadas. Mas isso aqui é completamente opcional. Se você quisesse fazer tudo em uma linha só, você poderia também, tá? Então, eu vou chamar o apelido da minha tabela, que é o CLI, ponto. Aí, ó, ele vai listar para mim todos os campos que tem na minha tabela. Então, eu vou selecionar o ID cliente e vou chamar também o nome do meu cliente. Vamos rodar. Aí, ó, ele trouxe somente os dois campos. Nath, eu quero trocar os nomes dos meus campos. A tabela, né? Isso é muito comum, tá, galera? No nosso ambiente de produção, né? No nosso banco relacional, as tabelas às vezes têm uns nomes meio esquisitos, né? Às vezes seguem algum tipo de padrão de organização da estrutura do banco de dados. Então, é muito comum a gente renomear os campos numa query. Como que a gente faz isso? A gente vai, então, pegar aqui do lado do nome que a gente apontou, a gente vai colocar o nome que a gente quer. Exemplo, eu vou colocar vou colocar CPF, que é realmente o contexto desse dado. E aqui eu vou colocar nome, tá? Se eu rodar, ele trocou pra gente aqui as informações, os nomes. Pode acontecer também de vocês verem em alguns materiais utilizando o as, né? Então eu falo, eu quero o ID do cliente como CPF. Eu quero o nome do cliente como nome. Beleza? Ele também vai executar da mesma forma. Pra vocês verem que funcionou, vou só fazer um CPF2 aqui.
Tá vendo, pessoal? Então, é opcional, vocês fazem como vocês preferirem. Beleza, galera? Então é isso. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Na próxima aula, a gente vai terminar de inserir algumas tabelas no nosso banco de dados, tá? E aí, como a gente já viu esse processo de inserir, o que são as constraints, eu vou dar uma passadinha mais rápida nisso, tá? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo.